Capítulo 10. Medo dos momentos finais da vida. Morto de medo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, versos 1 e 3. Uma vez, em um sonho, encontrei um homem que estava usando um chapéu e um casaco de veludo. Ele era a versão professor do Indiana Jones, distinto, ar professoral, mandíbulas proeminentes e um olhar gentil. Ele frequentava velórios. Aparentemente eu também, pois o sonho consistia em um velório atrás do outro, em capelas e sepulturas. Ele nunca tirava o chapéu. Eu nunca lhe perguntei por que ele o usava, mas pedi que explicasse sua presença proverbial em enterros. Eu venho para levar as pessoas para sua morada eterna. Em meus momentos acordado, essa explicação teria motivado um telefonema para o FBI, para uma checagem completa. Mas esse era um sonho, e os sonhos permitem estranhezas. Então não investiguei a fundo, não perguntei a fonte de sua lista, nem seu meio de transporte. Não achei estranho ver aquele chapéu nos velórios, mas achei estranho encontrar esse homem em uma rua movimentada. Imagine o carnaval ou a parada de 7 de setembro. Uma avenida lotada de gente. Estou surpreso de vê-lo aqui, disse a ele. Ele não respondeu. Eu vi um dos meus amigos parado ali perto. Um bom homem, viúvo, idoso, saúde fraca. De repente entendi a presença do anjo de chapéu. Você veio buscar meu amigo. Não. Então o sonho fez o que apenas os sonhos podem fazer. Sumiu todo mundo exceto o visitante e eu. A calçada lotada se tornou uma rua tranquila, tão calma que não poderia ter entendido as próximas palavras de modo errado. Max, eu vim buscar você. Curiosamente, eu não resisti, não reagi nem corri. No entanto, eu fiz um pedido. Quando ele concordou, a rua de repente ficou cheia e eu comecei a ir de pessoa em pessoa, me despedindo. Não contei para ninguém sobre o anjo, nem sobre o chapéu ou para onde eu estava indo. Até onde eles sabiam, eles me veriam de novo no dia seguinte. Mas eu sabia a verdade, e como eu sabia, o mundo se consertou, como se as lentes da vida tivessem estado fora de foco, e com uma mexida, a imagem ficou mais nítida. Tolices e ofensas foram esquecidas. O amor foi amplificado. Eu cumprimentei um crítico áspero. Dei minha carteira para um pedinte. Abracei pessoas frias e esquentadas. E para os meus entes queridos, minha esposa e filhas, eu dei uma prece. Prece mais simples eu não poderia ter orado. Fique forte, confie em Cristo. E aí o sonho acabou. Eu estava acordado e dentro de uma hora eu tinha registrado cada memória do sonho. Ele me acompanha há anos, como uma canção ou um suéter favorito. Eu volto para ele. Não posso dizer que faço o mesmo com os outros sonhos, mas esse se destaca porque ressona com um desejo profundo, do qual pode ser que você compartilhe. O desejo de enfrentar a morte sem medo, morrer sem medo ou luta, talvez com um sorriso. Impossível? Alguns já disseram isso. Aristóteles disse que a morte deve ser a coisa mais temida, porque parece ser o fim de tudo. Jean-Paul Sartre afirmou que a morte tira todo o significado da vida.
Robert Greene Ingersoll, um dos agnósticos mais francos dos Estados Unidos, não conseguiu oferecer palavras de esperança no enterro de seu irmão. Ele disse: a vida é um vale estreito entre os frios e áridos picos de duas eternidades. Esforçamo-nos para olhar além das alturas. O pessimismo do filósofo francês François Rabelais era igualmente ártico. Ele fez desta frase a sua última: estou indo para o grande talvez. Shakespeare descreveu o pós-vida com os termos mais sombrios da fala de Hamlet: o medo de alguma coisa após a morte, o país não descoberto de onde nenhum viajante retorna. Que linguagem triste e deprimente! Se a morte nada mais é do que o fim de tudo, áridos picos e o grande talvez, qual é a possibilidade de morrer bravamente? Mas, e se os filósofos tiverem errado? Suponha que a morte seja diferente do que eles pensaram, menos uma maldição e mais uma passagem, não uma crise a ser evitada, mas uma esquina para virar. E se o cemitério não for o domínio da morte, mas o domínio do guardião das almas, que um dia anunciará: vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Isaías 26, verso 19. Essa é a promessa de Cristo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, versos 1 ao 3. Embora as palavras de Jesus nos pareçam confortantes, elas pareceram radicais para seus ouvintes do século I. Ele estava prometendo realizar um feito que ninguém tinha ousado visualizar ou imaginar. Ele retornaria dos mortos e resgataria seus seguidores da sepultura. O judaísmo tradicional ficou dividido no assunto da ressurreição. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Atos 23, verso 8. Os saduceus viam a sepultura como uma viagem trágica, só de ida para Seol, sem escapatória, sem esperança, sem possibilidade de liberdade condicional, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eclesiastes 9, verso 5. Os fariseus imaginavam uma ressurreição no grande último dia. Não há tradições sobre profetas sendo levantados para uma nova vida corpórea. Por mais que Abraão, Isaque e Jacó tenham sido no imaginário judaico, ninguém imaginou que eles tivessem sido levantados dos mortos. A filosofia grega antiga usava um linguajar diferente, mas resultava em desespero idêntico. Seu mapa da morte incluía o rio Estige e o barqueiro Caronte. Ao morrer, a alma do indivíduo seria levada de barco pelo rio e solta em um pós-vida sem sol, com espírito sem corpos e sombras. Foi nesse panorama que Jesus entrou. Os respeitados pensadores dos saduceus e dos gregos não tinham uma fonte de ressurreição de onde escrever. Os fariseus imaginavam uma vida após a sepultura, mas não até o fim da história. No entanto, Jesus entrou nesse pântano de incerteza e construiu uma resistente ponte. Ele prometeu não só um pós-vida, mas uma vida melhor. Na casa de meu pai há muitos aposentos.
Vou preparar-lhes lugar. João 14, verso 2. Nós do Ocidente podemos não perceber as imagens de casamento, mas pode apostar que os ouvintes de Jesus as notavam. Essa era uma promessa de noivo para a noiva. Após receber a permissão de ambas as famílias, o noivo retornava para a casa de seu pai e construía uma casa para sua noiva. Ele preparava lugar. Ao prometer fazer o mesmo por nós, Jesus eleva os enterros ao mesmo nível de esperança dos casamentos. De sua perspectiva, a viagem para o cemitério e a caminhada até o altar produzem animação idêntica. Essa questão tem a ver com a nossa casa, já que nós estamos no meio dos preparativos de um casamento. Estou usando a palavra nós por força do hábito. Denelin e nossa filha Jenna estão nos preparativos do casamento. Eu estou sorrindo, concordando e assinando os cheques. Nossa casa ferve de conversas sobre vestidos de noiva, bolos de casamento, convites e recepções. A data já está escolhida, a igreja reservada e a animação está nas alturas. Casamentos são uma ótima notícia. Assim como diz Jesus, o são os enterros. Ambos comemoram uma nova era, um novo nome e um novo lar. Em ambos, o noivo leva a noiva de braços dados. Jesus é seu noivo. Eu virei buscar você. Ele lhe encontrará no altar. Sua última imagem da vida vai ativar a sua primeira imagem dele. Mas como podemos ter certeza de que ele vai cumprir a sua promessa? Temos alguma garantia de que suas palavras são mais do que poesia vazia ou vã superstição? Ousamos pôr nossa esperança e nosso coração nas mãos de um carpinteiro judeu do interior? A resposta está no cemitério de Jerusalém. Se a tumba de Jesus estiver vazia, então a promessa dele não o é. Deixe que o apóstolo Paulo reduza a lógica a uma só frase. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 1 Coríntios 15, verso 23. Paulo estava escrevendo para os cristãos coríntios, pessoas que tinham sido escoladas na filosofia grega de um pós-vida sombrio. Alguém os estava convencendo de que cadáveres não podiam ser levantados, nem os deles, nem o de Cristo. O apóstolo não podia tolerar tal pensamento. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. 1 Coríntios 15, verso 1. Com a insistência de um advogado em argumentação final, revisou os fatos. Jesus ressuscitou no terceiro dia, apareceu a Pedro, aos 12, a mais de 500 irmãos de uma só vez, a Tiago, a todos os apóstolos, depois a mim. 1 Coríntios 15, versos 4 ao 8. Chame as testemunhas, ele ofereceu. Chame a todos, um por um. Deixe que cada pessoa que viu o Cristo após a ressurreição o diga. Melhor levar seu almoço e liberar a sua agenda, pois mais de 50 testemunhas estão dispostas a falar. Você vê a lógica de Paulo? Se uma pessoa diz que teve um encontro com Cristo, desconsidere. Se 10 pessoas oferecem testemunhos, considere histeria local. Mas 50 pessoas? 100? 300? Quando um testemunho se expande para centenas, a descrença se torna crença. Paulo conhecia, não algumas, mas centenas de testemunhas oculares. Pedro, Tiago, João, os seguidores, a reunião de 500 pessoas e o próprio Paulo. Eles viram Jesus, eles o viram fisicamente.
Eles o viram de fato, não viram um fantasma ou experimentaram uma sensação. Elogios solenes frequentemente incluem frases como: ela viverá para sempre em meu coração. Os seguidores de Jesus não estavam dizendo isso. Eles viram Jesus em carne e osso. Quando apareceu para os discípulos, ele lhes garantiu: sou eu mesmo. Lucas 24, verso 39. Os discípulos que iam para Emaús não viram nada de extraordinário em seu corpo. Seus pés tocavam o chão, suas mãos tocavam o pão. Eles pensaram que fosse um companheiro peregrino até que os olhos deles foram abertos. Lucas 24, verso 31. Maria viu Jesus no jardim e o chamou de Senhor. João 20, verso 15. Os discípulos viram Jesus cozinhando peixe na praia. O Cristo ressurreto fez coisas físicas em um corpo físico. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24, verso 39. Jesus experimentou uma ressurreição física e factual. E aqui está, como ele o fez. Nós também o faremos, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 1 Coríntios 15, verso 23. Aristóteles estava errado. A morte não deve ser temida. Sartre estava enganado. Seu último momento não é o seu pior. O itinerário grego era impreciso. Caronte não vai lhe transportar para o esquecimento. 500 testemunhas deixaram um testemunho ainda ressonante. É seguro morrer. Então vamos morrer com fé. Vamos deixar a ressurreição entrar nas fibras de nosso coração e definirem o modo como olhamos para a sepultura. Vamos libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, verso 15. Jesus dá coragem para a passagem final. Ele o fez para Charles Lindbergh, a primeira pessoa a atravessar voando, sozinho, o Oceano Atlântico. Quando o piloto descobriu que tinha câncer terminal, ele e sua esposa foram passar seus dias finais em sua casa no Havaí. Ele convidou um pastor para conduzir seus ritos finais e escreveu essas palavras para serem lidas em seu enterro. Entregamos o corpo de Charles A. Lindbergh a seu descanso final, mas seu espírito entregamos a Deus Todo-Poderoso, sabendo que a morte nada mais é do que uma nova aventura na existência, e lembrando como Jesus disse na cruz: Pai, em tuas mãos eu confio o meu espírito. A morte, uma nova aventura na existência. Não precisa temê-la ou ignorá-la. Graças a Cristo, você pode enfrentá-la. Eu o fiz. Minha cirurgia cardíaca foi uma das mais arriscadas, mas qualquer procedimento que exija 4 horas de exames dentro do seu coração basta para uma prece a mais. Então, na noite anterior à minha cirurgia, eu, Denelin e alguns gentis amigos fizemos a nossa contribuição. Estávamos hospedados em um hotel ao lado da Cleveland Clinic in Ohio. Pedimos a Deus que abençoasse os médicos e cuidasse das enfermeiras. Depois de conversarmos por alguns minutos, eles me desejaram sorte e se despediram. Eu precisava ir dormir cedo, mas antes de dormir, eu queria oferecer mais uma prece, sozinho. Desci de elevador até o lobby
e encontrei um canto quieto e comecei a pensar: e se a cirurgia der errado? E se esta for minha última noite na Terra? Preciso ficar de bem com alguém? Preciso ligar para alguém e fazer as pazes? Eu não conseguia pensar em ninguém. Assim, se você está pensando que eu deveria ter lhe telefonado, desculpe, talvez precisemos conversar. Em seguida, escrevi cartas para minha esposa e para minhas filhas, cada uma começando com a frase: se você está lendo isso, algo errado aconteceu na cirurgia. Depois eu e Deus tivemos a mais franca das conversas. Começamos com uma boa revisão do meu primeiro meio século. Os detalhes entediariam você, mas nos entretiveram. Eu lhe agradeci por graças além da conta e por uma esposa que descendia dos anjos. Minha soma de bênçãos poderia ter ido a noite toda e ameaçou fazer exatamente isso. Então eu parei e ofereci esta prece: estou em boas mãos, Senhor. Os médicos são bem preparados, a equipe é experiente, mas mesmo com todo o cuidado, as coisas acontecem. Esta pode ser minha última noite nesta versão da vida, e eu quero que tu saibas que, se este for o caso, tudo bem. E então eu fui para a cama e dormi como um bebê. Aconteceu que nenhum anjo veio, não vi o chapéu. Recuperei-me da cirurgia e aqui estou, forte como nunca, ainda digitando feito um louco no teclado do computador. No entanto, uma coisa está diferente. Esta coisa de morrer corajosamente, acho que eu vou. Que você possa fazer o mesmo.